Esse projeto de decreto legislativo, deputado Kim Kataguiri, visa corrigir um equívoco cometido pelo CNJ e que é muito grave. Nós que analisamos do ponto de vista da segurança pública, também do ponto de vista da saúde pública, eu vi todas as manifestações dos conselhos de medicina, seja os regionais ou o nacional, totalmente contrários a essa resolução do CNJ, realmente apresenta um grande perigo à sociedade, principalmente ao cidadão de bem. Foi dito aqui que não pode um projeto de decreto legislativo sustar uma decisão judicial. Vai dizer que não se trata aqui de uma decisão judicial, mas sim de uma resolução. Com muita lealdade intelectual, até mesmo os que são contrários. Se há um argumento contra esse projeto de decreto legislativo, é do ponto de vista de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal emitiu em 2013, no caso de um decreto legislativo aprovado aqui pelo Congresso Nacional, que sustava uma resolução do TSE sobre as eleições de 2014, o cálculo dos deputados por Estado e pelo Distrito Federal. Mas, na minha visão, analisando até esse caso que o STF julgou em 2013, talvez aquele decreto legislativo do Congresso Nacional tinha um problema, mas um problema material e não um problema formal. O STF decidiu que o decreto legislativo não pode sustar uma normativa do Poder Judiciário, desculpe, melhor dizendo. E no caso, no meu voto aqui eu vou deixar bastante claro que a Constituição permite sim que no caso de excesso, que nós possamos corrigir essas ilegalidades de qualquer poder, não só do Poder Executivo. Então o STF talvez quis derrubar aquela questão contra o TSE, digamos assim, mas em vez de usar um argumento do ponto de vista material do alcance do decreto legislativo, vai dizer que esse projeto é de uma importância grande, não só do ponto de vista material aqui do que está pretendendo se corrigir, mas porque se nós aprovarmos o Congresso Nacional, e eu acredito que tem voto para aprovação, vai ser um marco na história do direito brasileiro na medida em que só houve um caso na história que o STF derrubou por uma questão que eu já falei aqui sobre o TSE, mas que vai ser um marco até legislativo, de empoderamento do Poder Legislativo. Então, vou direto ao voto aqui, presidente. Quanto aos aspectos constitucional e jurídico, ambas as proposições em questão atendem aos pressupostos formais e materiais previstos na Constituição Federal e estão em conformidade com os princípios e normas do ordenamento jurídico brasileiro. Também foram observadas as normas regimentais e de técnica legislativa. Mais do que em boa hora, os projetos de decreto legislativo 81/23, 131/2023, 153/2023 e 154/2023, que tratam exatamente da mesma resolução do CNJ, podem ser considerados urgentes e sua aprovação se faz imperiosa diante do caos provocado pelos efeitos da resolução número 487 de 2023, editada pelo CNJ, que implica na soltura de doentes mentais perigosos que cometeram crimes e encontram-se internados em hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico, cumprindo medida de segurança nos termos do artigo 97 do Código Penal. O artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal dispõe que permite ao Congresso Nacional sustar atos normativos que exorbitem do seu poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Vai dizer que a Constituição tem duas previsões e dispositivos sobre o decreto legislativo, uma sobre o Executivo e outra de maneira geral, e é nessa que se insere aqui esse decreto legislativo. Ao tratar do poder regulamentador dos decretos, o constitucionalista José Afonso da Silva tece brilhantes considerações que se aplicam às resoluções e demais atos normativos emitidos e emanados de autoridades administrativas. Abre aspas. O poder regulamentar não é poder legislativo. Por conseguinte, não pode criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa abuso de poder, se tornando irrito o regulamento dele proveniente e sujeito à sustação pelo Congresso Nacional, que é o artigo 49, inciso 5º. O regulamento é uma norma jurídica secundária de caráter inferior à lei, tem limites decorrentes do direito positivo. Deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada e a legislação em geral e as formas subsidiárias a que ela se reporta. Assim, não cria nem modifica e sequer extingue direitos e obrigações, senão nos termos da lei, isso porque o inovar originariamente na ordem jurídica consiste em matéria reservada à lei. Não cabe aos regulamentos, por iniciativa própria e sem texto legal, prescrever penas, seja qual for a sua espécie, estabelecer restrições à igualdade, à liberdade e à propriedade. Concluído, portanto, a questão pode colocar-se nos termos do ensinamento de Émile Bouvier e Gaston Gess, em que o regulamento tem por função fixar os meios e os pormenores de aplicação da lei. A lei formula os princípios e o regulamento estabelece uma regra absolutamente nova. Deve apoiar sempre numa lei pré-existente. Fecha aspas. As frases acima grifadas evidenciam a exorbitância do CNJ no seu poder regulamentar, tendo em vista o caráter normativo da resolução. Não há margem legal para que esse ato normativo secundário crie qualquer tipo de direito baseado exclusivamente nos termos definidos pelo mesmo. A resolução foi muito além dos termos definidos pela lei antimanicomial, que é a lei 10.216/2001, e legislou em vários pontos. Vejamos, eu vou elencar aqui rapidinho
rapidamente os pontos em que fica claro que essa resolução exorbitou sobremaneira o seu poder regulamentar. Primeiro, no inciso 1º do artigo 2º da resolução, que define o que são pessoas com transtornos mentais em desconformidade com a definição que consta no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, uma vez que a resolução alarga o conceito para incluir a deficiência psicossocial. Então cria um novo conceito em desconformidade com a lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ao dispor sobre a deficiência mental, o referido Estatuto considera aquelas doenças mentais de natureza biológica, hereditária e de caráter permanente, ou seja, são pessoas que nascem com a deficiência mental. O Código Penal, ao dispor sobre a inimputabilidade, no seu artigo 26, se refere à doença mental nos mesmos termos do Estatuto. Já a deficiência psicossocial não é considerada transtorno mental. Está relacionada às causas psicológicas, sociais e ambientais. O alargamento do conceito pode contribuir para o esvaziamento da definição de deficiência adotada pelo Estatuto. Então, desconformidade com o Estatuto e com o Código Penal, nesse inciso 1º do artigo 2º da resolução. Além disso, o mesmo dispositivo, ao definir pessoa com transtorno mental, vincula a presente necessidade de cuidado e saúde mental em qualquer fase do ciclo penal, independentemente de exame médico-legal ou medida de segurança em curso. Essa definição relativiza a atuação da perícia, que é determinante para definir o alcance da imputabilidade sem cometer injustiças ou distorções legais. O Código Penal, ao dispor sobre as medidas de segurança, dispõe que a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o juiz da execução assim o determinar, que é o seu artigo 96, inciso 2º. Outro caso em que se exorbita totalmente o poder regulamentar é o parágrafo único do artigo 11 da resolução. O Código Penal atribui à perícia médica a tarefa de avaliar a necessidade de internação, portanto, o trabalho da perícia é determinante dos casos considerados, pelo menos até hoje, antes da resolução. A resolução relativiza o papel da perícia ao determinar que a autoridade judicial levará em conta, ou seja, deverá considerar os pareceres das equipes multiprofissionais que atendem o paciente no RAPS. Em outras palavras, a resolução suprime a presença da perícia, contrariando o artigo 96 do Código Penal. Então, mais uma inovação que exorbita o poder regulamentar. Outra consta no parágrafo 4º do artigo 12 da resolução, que veda a concessão da medida de tratamento ambulatorial e medida de internação, violando o disposto no parágrafo 4º do artigo 97 do Código Penal, que dispõe que em qualquer fase do tratamento ambulatorial poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Outro afronta ao poder regulamentar está no parágrafo 5º do artigo 12 da resolução. Determina que a autoridade judicial avaliará a possibilidade de extinção da medida de segurança, não estando condicionada ao término do tratamento de saúde mental, violando o parágrafo 3º do artigo 97 do Código Penal, que dispõe que a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Outra afronta à lei está no artigo 13 da resolução, que determina que a imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, violando o artigo 97 do Código Penal, que impõe como regra a medida de internação quando o agente for inimputável. Outro dispositivo que afronta o poder regulamentar está no parágrafo 2º do artigo 13 da resolução, que determina que a internação cessará quando, a critério da equipe de saúde multidisciplinar, restar demonstrada a sua desnecessidade enquanto recurso terapêutico, contrariando o parágrafo 1º do artigo 97 do Código Penal, que delega à perícia médica a desnecessidade da internação. Por fim, e são muitas, mais um dispositivo que está em desconformidade com a nossa legislação, que é o artigo 18 da resolução, que inova na ordem jurídica ao determinar a interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres e custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, com proibição de novas internações em suas dependências e em até 12 meses a partir da entrada em vigor dessa resolução, a interdição total e o fechamento dessas instituições. Nota-se que a resolução atacada pelo PDL em análise exorbitou do seu poder regulamentar, violando frontalmente a competência reservada ao Poder Legislativo pela Constituição Federal. É papel da lei inovar na ordem jurídica e não de ato administrativo normativo infralegal, cuja função é explicar a lei. As mudanças que a resolução do CNJ pretende viabilizar deve ser discutida no âmbito do Congresso, no intuito de ampliar o debate com a sociedade, considerando tratar-se de alterações substanciais que afetam toda a disciplina das medidas de segurança previstas no Código Penal. Para além da comprovada inconstitucionalidade e injuridicidade da resolução 487/2023 do CNJ, a análise do mérito também não logra êxito pelo total descompasso com a realidade do nosso sistema público de saúde e com o que dizem os especialistas no assunto e aqueles que lidam no dia a dia com doentes mentais que cometeram crimes. A lei antimanicomial trabalha no campo do ideal,
Ocorre que entre o ideal e o possível há um abismo que precisa ser vencido pela atuação afirmativa do poder público em torno da realidade como se apresenta sem toques de romantização, conforme muitas vezes é passado pela grande mídia. É o primeiro ponto a ser desmistificado diz respeito à internação de doentes mentais. Como é notório, a lei antimanicomial em vigor desde 2001 determinou o fim dos manicômios e sanatórios que existiam no Brasil, onde conviviam doentes mentais de todos os graus sem distinção alguma. Logo, não existem manicômios, hospícios ou estabelecimentos congêneres no Brasil. A resolução atinge os doentes mentais que encontram-se internados em hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico, considerado sua total falta de discernimento para compreender a ilicitude dos fatos e seu grau de periculosidade. Em outras palavras, só está internado nos hospitais de custódia os doentes mentais que cometeram crimes graves que apresentam alto grau de periculosidade. Os doentes mentais que cometeram crimes, mas não são perigosos, são submetidos a tratamento psiquiátrico ambulatorial. Nesse sentido, caminha a jurisprudência do STJ, que está no meu voto aqui, não vou ler a jurisprudência, mas está constando aqui. Em outro julgado também, coloquei mais um julgado também do STJ, que exprime preocupação com a sociedade. Por fim, a resolução, contrariando o disposto no artigo 97 e o entendimento jurisprudencial majoritário, não faz distinção entre doentes mentais perigosos e os demais doentes mentais que não apresentam riscos para a sociedade, proibindo novas internações e o fechamento dos hospitais de custódia, colocando na rua os doentes mentais não perigosos e também os altamente perigosos que, a partir de agora, serão atendidos no SUS juntamente com o cidadão comum. Coloquei também alguns dados aqui da segurança pública, coloquei também alguns dados de estudos médicos brasileiros, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Federação Médica Brasileira e outras. Vale dizer também, para finalizar, que a resolução é falaciosa porque parte de premissas e conclusão que não correspondem à realidade. Digo isso porque todo o regulamento criado pela resolução tem como base as redes de atenção psicossocial, RAPS, que estão previstas na lei antimanicomial para substituir os atuais hospitais de custódia. Assim, conforme estabelece a lei antimanicomial, pergunto: quantas RAPS estão em funcionamento hoje no Brasil? Quantas equipes técnicas multidisciplinares de serviço de atendimento à pessoa custodiada, do serviço de acompanhamento de alternativas penais, da EAP ou outra equipe conectora existente no Brasil em funcionamento? Quantas equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei temos hoje instaladas em atividade no país? Além disso, o artigo 3º da lei antimanicomial diz que é dever do Estado prestar assistência e promover a saúde das pessoas com transtorno mental, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. A realidade mostra que o Brasil não tem condições de associar qualquer política pública voltada aos doentes mentais, seja no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, aos ditames da lei antimanicomial, porque ela não se efetivou pela falta de ações afirmativas por parte do poder público. Falta estrutura física, médicos, psiquiatras, enfermeiros capacitados, ambulâncias psiquiátricas, medicações controladas e equipe multidisciplinar. Isso é um fato. O sistema público de saúde e o sistema prisional comum não estão preparados para receber todas essas pessoas, por isso haverá abandono do tratamento médico, aumento da violência, aumento de criminosos com doenças mentais em prisões comuns, reincidência criminal, dentre outros prejuízos sociais irreversíveis. Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PDL 81, do PDL 131, 153, 154, apensados e no mérito pela aprovação destes na forma do substitutivo apresentado por este relator. Esse é o meu voto, então, presidente, só pedindo a aprovação dos demais pares, uma matéria muito importante, uma matéria que tem embasamento do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da saúde pública, tem embasamento de todos os especialistas, todas as entidades e associações médicas que dizem que representam um perigo não só para a sociedade, do ponto de vista de novos cometimentos de crimes, principalmente crimes contra a vida, estupros e outros, mas também do ponto de vista da preservação da vida dessas pessoas que possuem doenças mentais e por isso estão cumprindo suas medidas de segurança, e que, se essa resolução imperar do jeito que está, até os direitos humanos dessas pessoas que estão hoje presas no sistema manicomial seria agredido de maneira frontal. Como eu já disse, é importante a gente se debruçar, porque vai ser talvez uma inovação no entendimento que nós temos dentro do Congresso perante os atos que exorbitam o poder regulamentar dentro do Poder Judiciário. Como eu disse aqui, com farta doutrina, principalmente José Afonso da Silva, quando há essa exorbitação, cumpre a nós apresentar PDL, seja contra atos do Poder Executivo, seja contra atos, por exemplo, do CNJ, do Poder Judiciário. O STF teve uma decisão apenas na sua história, uma decisão de um decreto legislativo contra o TSE em 2013, mas que o fundamento foi errado, na minha visão. Uma decisão judicial também não impede a apreciação desse PDL, que eu acho que nós temos que inovar e não podemos, mais uma vez, perder a nossa função legislativa para o Poder Judiciário. Porque aqui, diferente de uma decisão judicial, que há discussão se há ou não ativismo, como eu demonstrei de maneira cabal, concordando-se ou não com o teor da resolução do CNJ, que eles exorbitaram e exorbitaram muito. Tanto é que nem uma medida provisória emitida pelo presidente da República pode legislar sobre matéria penal. Mas aqui eles adentraram até mesmo em desconformidade com a lei penal que está em vigor no Brasil. Então, peço a aprovação dos demais pares dessa matéria.